E aí pessoal, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje era para ser a continuação da história dos huguenotes aqui no Brasil, mas eu vou ter que adiar esse vídeo para a semana que vem, já que o vídeo de hoje é muito mais importante. Porque é o especial de Páscoa, e eu decidi trazer um importante escrito deixado por Melitão de Sardes, um homem que viveu lá no século II e que é muito esquecido na história da igreja, mas que expressou maravilhosamente bem o milagre desse dia tão marcante. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar esse tipo de vídeo. E dito isso, vamos ao vídeo. É essencial relembrarmos a história da Páscoa para entendermos o texto de Melitão. No passado, a festividade Pessah, que é traduzida por passagem, era celebrada pelo povo hebreu como uma forma de lembrar o dia de libertação da escravidão no Egito, conduzidos pelo Senhor, e história essa que foi registrada no livro de Êxodo. Como está escrito lá no capítulo 12, o Senhor passou com o anjo da morte entre a terra para matar os primogênitos egípcios. E para que o mesmo não acontecesse com os hebreus, eles tinham que matar um cordeiro sem defeito e passar o seu sangue nas laterais das portas, como marca da proteção de Deus. No verso 14 é dito: esse dia será um memorial que será lembrado por vocês e todos seus descendentes como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. E foi assim que o povo israelita celebrou a festa da Páscoa durante toda a sua história, seguindo as prescrições contidas em Êxodo e Levítico, proclamando a salvação que o Senhor lhes trouxe. O próprio Jesus Cristo, sendo judeu, seguia as prescrições da festa judaica. Inclusive, seus últimos momentos de vida aconteceram na Semana dos Pães Sem Fermento, festa de 7 dias que acompanhava o período da Páscoa. No dia do sacrifício do Cordeiro Pascal, Cristo ordenou que seus discípulos preparassem toda a ceia, e a tomou junto deles. Na hora de dar graças pelo pão, ele disse: tomem, este é o meu corpo dado por vós. E na hora de consagrar o vinho, ele falou: esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Com essas palavras, Cristo premeditou o que haveria de acontecer com ele, quando foi preso pelas autoridades romanas e crucificado em favor de nossos pecados. Ali, o nosso Senhor Jesus estendeu a promessa de libertação de nosso Deus para todas as ovelhas em outros povos, e atuou como sacrifício de propiciação necessário à nossa salvação. Hebreus 9, de 11 a 14, expõe a promulgação dessa nova aliança, e nos diz que Cristo veio como sumo sacerdote e adentrou no mais perfeito tabernáculo. Não por meio do sangue de bodes ou novilhos, mas por meio do seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas obteve eterna redenção. O sangue dos cordeiros poderia purificar o povo por um tempo, mas o sangue de Cristo Jesus era a purificação para sempre. E esse era o grande ponto de Melitão. Nós não temos muitas informações sobre sua vida e muito menos o ano de seu nascimento, mas sabemos que é uma carta de Polícrates, bispo de Éfeso, direcionada ao bispo romano Vítor, que foi registrada por Eusébio de Cesareia, onde ele é mencionado como eunuco que governou inteiramente pelo Espírito Santo, sediado na cidade de Sardes, uma antiga cidade localizada na região da Lídia. Pela carta, nós deduzimos que Melitão era judeu de nascimento e guardava a Páscoa no mesmo dia que os judeus, no dia 14 do mês de Nissan, ainda que com significado cristão, algo que era muito comum entre os cristãos lá da Ásia Menor, a região onde ele se localizava. Ele é descrito como um homem muito piedoso, uma das 7 luzes da Ásia, e que com certeza tinha muito conhecimento sobre a importância dessa grande celebração. Em torno do ano 160 e 170 ele escreveu uma homília, que era uma espécie de sermão pregado após as leituras bíblicas nos cultos antigos, chamada de Peripasca, traduzida por Sobre a Páscoa, onde ele expressa a grandiosidade do mistério pascal com belas expressões e combinações de palavras. Cristo estava no centro da fé proclamada, vivida e celebrada por Melitão, e mesmo com uma teologia não tão madura, justamente por viver no segundo século, o que levou a algumas expressões meio confusas da Trindade, ele nos apresenta Cristo Jesus claramente como Senhor e Criador de todas as coisas, a Palavra Eterna, encarnado como Deus e homem, expiador de nossas iniquidades pelo seu sangue como sempiterno Cordeiro Pascal, exatamente como Paulo descreve em 1 Coríntios. Ele expressa principalmente a dualidade contida no evento da Páscoa, e logo no início ele diz assim: amados, entendo como o mistério da Páscoa é tanto novo como antigo, eterno e provisório, perecível e imperecível, mortal e imortal. Ele é antigo quanto à lei, mas novo quanto à palavra. Ele é provisório quanto ao modelo, mas eterno pela graça. É perecível pela morte do Cordeiro, mas imperecível pela vida do Senhor. É mortal pelo enterro na sepultura, mas imortal pela ressurreição dos mortos. Infelizmente, muita da poesia acabou sendo perdida nessa tradução que eu fiz para o português, mas ele mostra belamente como que o significado da Páscoa não ficou preso no passado,
mas se tornou eterno pela graça de Deus, pelo sangue derramado de nosso Senhor. Esse sangue é poderoso especialmente por ser sangue do próprio Deus, que vivia uma vida de perfeita humanidade aqui no nosso mundo, como ele expressa no seguinte trecho: porque ele nasceu como filho, foi conduzido como cordeiro, assassinado como ovelha, sepultado como homem, ressuscitou dos mortos como Deus, sendo Deus pela sua natureza e humanidade. Toda a história de Cristo aponta para esse enorme acontecimento, o grande dever de substituir a condenação de toda a humanidade escolhida pelo Pai na eternidade. Melitão conta a história da Páscoa do povo hebreu como se fosse uma peça trágica de teatro lá da Grécia Antiga, descrevendo os horrores que as pragas trouxeram ao povo egípcio, especialmente a perda dos primogênitos, mas ressaltando a proteção que Deus ofereceu ao seu povo. Enquanto tamanha era a calamidade que percorreu o Egito e o fez perder suas crianças, Israel foi guardada pelo abate do cordeiro, e foi iluminada pelo verter do seu sangue, e a morte do cordeiro foi uma proteção para o povo. Quão estranho e inefável mistério! Diga-me, ó anjo, o que te afastou? O abate do cordeiro ou a vida do Senhor? O assassinato do cordeiro ou o modelo do Senhor? O sangue do cordeiro ou o Espírito do Senhor? Melitão nos mostra que o anjo da morte se afastou graças ao derramar do sangue do cordeiro puro, que trouxe salvação ao povo escolhido de Deus, e faz um paralelo com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte do cordeiro agiu como um tipo, que eu traduzi como modelo justamente por ser um fato ocorrido no passado que prenunciou algo maior no futuro, a gloriosa morte de Cristo. Ele compara esse tipo como um rascunho, que teve seu tempo e utilidade, mas que é apenas isso, um rascunho de uma bela obra que há de se cumprir. Esse pensamento foi chamado de tipologia, e era muito usado na igreja primitiva para explicar a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, justamente porque o Deus que opera em ambos é o mesmo. A salvação do Senhor foi prefigurada entre o povo, e a lei foi escrita como uma analogia aos grandes mandamentos do Evangelho, o cumprimento da lei que repõe a antiga realidade obscura. O derramamento sacrificial do sangue e toda a lei são abrangidos por Cristo numa melhor dispensação, uma revelação superior. Para entender a Páscoa, ele aponta diretamente para o que de fato ela é: o partilhado sofrimento com o humilde servo que desceu dos céus para se submeter à dor. Ele fez isso porque nós havíamos sido submetidos à destruição e tirania do pecado, e piedade que tomou todo o corpo e toda a alma, e fechou as bênçãos de Deus no Hades, como diz ele. Estávamos desolados e sob eterno cativeiro, até que o Senhor começasse a preparar os grandes mistérios que foram anunciados pelos profetas, os quais proclamaram a vinda do ungido, que se fez carne na Virgem, cresceu em toda a sabedoria e devoção e foi assassinado por Jerusalém. Ele foi o ponto de convergência onde toda desonra e injustiça culminaram no seu santo sacrifício, que ressuscitou da depravação toda a humanidade constituída sob seus pés, assim como ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi desonrado pelo povo que tanto amou, detestado, torturado, morto por aqueles que outrora escolheu como seu tesouro pessoal. Eles se alegraram enquanto ele sofria e desfrutaram de sua morte. Melitão expressa bem essa tragédia quando culpa o povo de Israel pela desonra, dizendo: vocês não reconheceram o primogênito de Deus, gerado antes da estrela da manhã, aquele que adornou a luz, fundamentou o dia, dividiu a escuridão, estabeleceu a terra e formou a humanidade. Ele que dirigiu o povo em toda a sua libertação, foi ultrajado, blasfemado, oprimido e morto, submetido a toda desgraça por aqueles que antes juraram eterna obediência, povo ingrato que pagará pela sua injustiça. Retoricamente ele pergunta quem foi morto nesse terrível assassinato em Jerusalém, e então responde: aquele que pendurou a terra foi pendurado, aquele que pôs os céus no lugar foi posto no lugar, aquele que assentou as bases do universo foi assentado no madeiro. O mestre foi profanado, Deus foi assassinado, o rei de Israel foi destruído pela mão israelita. O mundo chorou por sua morte. Os mais altos céus tremeram pelo assassinato do Senhor que se vestiu de humanidade para remir os seus filhos. Tudo parecia fadado ao fracasso, mas o nosso Senhor é maior do que qualquer injúria. Tentaram matar o ungido, mas ele triunfa firme sobre a morte. O mesmo que gerou a humanidade e os mais altos céus esmaga o Hades e se apresenta como um grande vitorioso que proclama: venham a mim todos os povos que se adulteraram com pecado e receberão perdão. Eu sou sua libertação, eu sou a Páscoa da salvação. Eu sou sua vida, sua luz, sua salvação, sua ressurreição. Eu sou seu rei. E essa é a mensagem que o Senhor nos deixa nesse período de Páscoa. O eterno mistério de sua graça foi gradualmente revelado ao longo dos séculos, até atingir seu auge na morte de nosso Cristo, nosso Deus, nosso amado Todo-Poderoso, o inefável começo e o incompreensível fim. A esse Deus seja dada toda a glória e honra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, esse foi meu vídeo especial de Páscoa. Espero que todos vocês tenham gostado e lembrado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de deixar seu like se gostou, se inscrever no canal e também comentar a sua opinião e se esse vídeo te edificou de alguma maneira.
Compartilhe com mais pessoas para que elas nunca se esqueçam da magnitude desse evento, que aconteceu há 2000 anos atrás, mas que nos marca até hoje. Como fonte, utilizei o texto traduzido para o inglês por Alistair Stewart Sykes, em sua obra On Pascha, Melito of Sardis, que foi publicada pelo Seminário Ortodoxo de São Vladimir, lá em Nova York. E já quanto ao português, a gente não tem uma obra completa aí traduzida, mas tem alguns trechos que foram traduzidos pela Arquidiocese Ortodoxa de Buenos Aires, e está em português. Então, ambos os textos vão estar aí na descrição, nos links que vocês podem acessar. Não deixe de acessar o site no primeiro link da descrição, porque lá tem mais informações sobre esse belo texto e muitos outros. Siga o canal nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo e nenhum aviso que eu lanço por lá. Fiquem com Deus, boa Páscoa e até a próxima!